Prezados senhoras e senhores participantes, boa noite. Sou o professor Paulo Goulart e serei o moderador deste webinar. O Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento, Procede FIA, tem o prazer de iniciar a série Webinars Gestão de Seguros e Previdências, Práticas e Resultados. Hoje o tema é Compreendendo os efeitos financeiros nas atividades de seguros, os impactos além da rentabilidade do setor securitário. Esta série de webinars tem como objetivo abordar assuntos práticos da gestão de pequenas e médias empresas, sintonia com os desafios enfrentados pelos executivos e executivas. O Procede, Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento da FIA, Fundação Instituto de Administração, é um núcleo de excelência na gestão empresarial, reconhecido nos campos da educação executiva, da consultoria e da pesquisa. Para a realização desta série de webinars, o Procede FIA agradece o apoio das seguintes instituições: da ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, da ABLUS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, da Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudeste e Rotary de São Paulo Saúde. No webinar de hoje, teremos a grata presença do professor Renato Tavares, abordando o tema Compreendendo os efeitos financeiros nas atividades de seguros, os impactos além da rentabilidade do setor securitário, especialmente no contexto de instituições e empresas de seguros e previdência. O professor Renato Tavares atua como gerente na prática de auditoria em Big Four, com 11 anos de experiência na área contábil, de auditoria externa, e consultoria voltada para instituições financeiras, seguradoras, fundos de investimentos e pensão. Possui experiência de 18 anos no mercado segurador, atuando em companhias de corretoras de seguros. Ele é sócio administrador da FATA Corretora de Seguros. É professor aqui da casa em cursos de graduação e pós-graduação voltado à área de ciências contábeis. E é mestrando em ciências contábeis e controladoria. Professor Renato Tavares, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paulo, obrigado pelo convite. A palavra é sua, obrigado pela presença. Obrigado, Paulo. Vamos lá, pessoal. Começando aqui, né, falar um pouquinho aí do mercado segurador, né, como é que vão ser os impactos nos próximos meses, né, as nossas expectativas. Eu preparei aqui um PowerPoint bastante simples para vocês, só para a gente ter uma ideia aí de alguns números, né? Como eu sou bastante visual, eu gosto também de demonstrar alguns cálculos, tá? A ideia é de que essas informações, a título de exemplo, para vocês terem uma ideia de como a companhia, uma seguradora, né, ela tem vários departamentos e como esses departamentos acabam interagindo, né? E isso proporciona uma série de desafios hoje para as companhias, né? Principalmente se tratando aí de um momento tão crítico, né? Tanto da área econômica como da área também da saúde, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai começar mostrando esses pequenos impactos, mas eu gosto muito da visão daquilo que a gente entrega, né, para o acionista, ou aquela visão de que o regulador também ele vem avaliando a companhia, né, ele vem fazendo, né, a supervisão prudencial, né? Então, quando a gente fala numa supervisão prudencial, ou quando nós estamos apresentando para o acionista os números, a gente sempre nos remete ao balanço patrimonial, né? Uma vez no balanço patrimonial, que é uma visão bastante interessante que nós temos, não só da contabilidade, mas aquilo que nós estamos prestando, né, de informação, eu vejo uma companhia exatamente em 3 grandes blocos, tá? O primeiro bloco é o patrimônio líquido, né, que a gente chama aqui do CMR, que é o capital mínimo requerido, né? Ou seja, para uma companhia poder operar hoje no mercado, ela precisa, em função do tamanho das suas operações, ter um capital mínimo, né? O que a gente chama aqui hoje insolvência, né? Mas a SUSEP ela fala pouco em solvência, fala muito mais no capital mínimo requerido, mas na Europa se fala muito mais a questão de solvência 2, né? Então, eu dependo do acionista aportar dinheiro na seguradora, na empresa de previdência ou na capitalização,
E aí, uma vez aportado esse dinheiro, eu consigo gerar as operações que são necessárias. Por quê? Ali eu vou ter o meu limite de retenção, quanto que eu posso assumir de cada nível, de cada risco isolado, né? Eu vou criar as provisões técnicas, né? Que é a parte mais interessante aqui do passivo, porque eu parto do pressuposto e a visão que eu gosto da companhia, né? Porque quando eu falo aqui a visão que eu gosto, é porque existem teorias diferentes da que eu vou passar para vocês, mas a gente tem que respeitar também, porque são visões diferentes. A questão de provisões técnicas, né? Uma vez discutindo, na época que eu era o auditor, eu estava discutindo com o presidente, né? E ele sempre falava uma palavra muito legal, né? Quanto mais provisão técnica eu tiver, melhor eu vou ter o meu resultado, né? Ou seja, a gente vai plantar, na realidade, provisões técnicas ao longo de um ano, e essas provisões técnicas vão me gerar resultado. Porque o negócio que a gente vê de seguros, na realidade, é o quê, pessoal? Eu pego o prêmio, né, cobro dos clientes via mutualismo, né, para poder pagar sinistro. E, evidentemente, comissão para o corretor, despesas administrativas, ADO, e o resultado, muitas das vezes, da operação, ele é no 0 a 0, né? Eu não ganho e não vou perder dinheiro com isso. Lógico, isso dentro de uma margem de segurança. Uma vez que eu tenho as provisões técnicas, para essas provisões técnicas, eu preciso ter investimentos, ou seja, preciso ter ativos vinculados a essas provisões. Esses ativos, eles geram substancialmente receita financeira, que aqui é o principal ganho de uma companhia de seguro. Então, ou seja, eu vou captar o recurso, né, dos meus clientes, gerando provisões técnicas, tanto provisões como provisão de prêmio não ganho, que é muito comum na área nossa seguradora a gente falar isso, que é a nossa expectativa de sinistro futuro, né, numa visão atuarial, numa visão contábil, nós já temos ela muito mais voltada aí para a questão do regime de competência, né? As provisões de sinistro a liquidar, que são provisões comprometidas, ou seja, aqueles que já se transformaram efetivamente em sinistro, né? E a gente vai gerar, eventualmente, com isso, o lucro, né? O lucro operacional aqui. Nós temos duas visões de lucro operacional hoje em dia, né? Com o resultado financeiro e o lucro sem o resultado financeiro. Evidente, né, que o meu cliente, eu não vou remunerar ele a juros, né? Não sei se for uma operação de previdência ou uma operação de capitalização, né? Que eu devolvo para o cliente, né, o valor que ele eventualmente aportou no plano, né, descontado aí as taxas de carregamento, mais uma remuneração. Algumas vezes com uma remuneração mínima garantida, que são os considerados planos tradicionais de previdência, né? Os planos tradicionais, ele garantem muitas vezes um indexador, um IGPM, um IPCA mais 6% ao ano. Quem tem esse produto é fantástico, né? E, por um outro lado, a empresa de previdência tem muito risco, porque hoje conseguir uma taxa de retorno de 6% mais um indexador é muito difícil no mercado, né? A gente vê que a taxa de juros Selic está em 2,25, que é um impacto muito significativo hoje para a área de seguros, uma vez de que, né, pessoal, o montante de provisões técnicas que eu tenho, gerando títulos e valores imobiliários, ele vai me gerar lucro baseado nessa informação. Então, o que eu entrego para o acionista de volta? A remuneração das aplicações, evidentemente, pelo o patrimônio que ele me prestou, ou seja, o capital social que ele aportou, mais a rentabilidade em cima dessas provisões técnicas via aplicação financeira. Então, quando eu olho o negócio seguro, eu tenho exatamente uma visão bastante ampla, né, de que uma companhia de seguro, uma empresa de previdência, capitalização, né, e mesmo uma operadora de saúde, eles têm o conceito bastante amplo. Eu divido o prejuízo entre todos os participantes, remunero a minha despesa para poder movimentar essa operação de risco, né, porque eu estou trocando risco com o segurador, como pessoa física, né, ele está assumindo
eventuais prejuízos que eu possa ter no futuro, né? Em contrapartida, esse montante ele está aplicando no mercado. Ou seja, nada mais, nada menos que uma companhia de seguro, a visão que eu tenho dela é que ela é uma administradora, na realidade, de recurso, né? E ela tem uma excelente capacidade de investimento. Então, eu começo a avaliar a companhia já pensando nesses fatores, tá? Então, esse é o primeiro passo que a gente faz uma avaliação, né, da companhia como um todo. Depois, pessoal, a gente começa a pensar um pouquinho quais seriam os impactos no momento em que nós temos uma retração econômica muito forte, né? A área de seguros, ela evidentemente ela sofre demais, né, com momentos de crise, porque ela não é o principal produto, né? As pessoas deixam de ter seguro, mas não deixam de comer, né? Não é prioridade básica, né? É uma prioridade aí secundária, tá? Então, nesse aspecto, né, toda crise financeira ela acaba geralmente nos afetando. E a pandemia tem gerado aí uma crise financeira, se bem que essa crise já vem já há algum tempo em se tratando aí de Brasil, né? Então, quando a gente pensa nesses impactos, né, a gente olha 4 grandes grupos, né? Lógico, eu poderia gastar aqui horas e horas falando de diversos impactos. A questão da continuidade operacional, né? Então, quando eu olho a quantidade operacional, uma coisa muito boa na área de seguros, diferente de outras atividades, é que sempre existiu um plano de contingência, né? Então, imagine um momento que os planos de contingência foram montados pensando em catástrofes, né? Geralmente, né? Suponha de que o prédio onde estava a seguradora pegou fogo, então ela tem que ter uma capacidade muito rápida de colocar suas operações em outro lugar, né? Então, esses planos de contingência sempre existiram, né? Só que eles nunca foram testados na sua íntegra, né? Uma vez que a gente começa a trabalhar, né, remotamente. E, assim, a minha opinião é de que talvez muito em breve, né, nós vamos trabalhar muito mais de casa do que trabalhar no escritório, né? Porque nós percebemos que funciona tão bem quanto trabalhar no escritório, porque eu vou medir você pelos projetos, né? Pelo aquilo que você entrega, né? Pela sua capacidade de entrega. Não vou medir mais você por você estar presente na empresa, porque muita gente pode estar presente, mas não pode estar trabalhando adequadamente. Então a gente começa a perceber que o trabalho remoto já é algo muito mais sensível, né? Eu tenho discutido aí com alguns amigos, empresas deles estão devolvendo parte dos andares, parte dos escritórios, e ficando porque eles já imaginam que no futuro próximo eles vão trabalhar remoto, porque eles perceberam de que funciona bem, né, isso daí. Então a seguradora sempre teve essa capacidade, né? Algumas seguradoras, até na sua central de atendimento, já vinha atendendo, né, de casa, né, principalmente aqueles profissionais que trabalham de madrugada, né, na assistência 24 horas. Então, a gente percebe, né, de que o cliente tem aceitado melhor. Então, hoje é comum você escutar um cachorro latindo, um barulho de uma obra, né, coisas que há pouco tempo atrás nós não tínhamos. Então, quando a gente pensa em continuidade operacional, eu entendo de que as companhias de seguro, elas vinham já num processo, na realidade, de digitalização muito grande, né? Nós já vínhamos analisando o mercado, né, do ponto de vista digital. Quase tudo hoje, as propostas são transmitidas eletronicamente pelo corretor. Você já tem inspeções de riscos, né? Ou vistorias, no caso de automóvel, que o próprio segurado já faz a inspeção e encaminha isso para a companhia, né? Evidente, né, pessoal? Um sinistro de grande porte, um sinistro de ramos elementares, com exceção de automóvel, é evidente que eu vou ter que ter alguém que vai lá fazer a vistoria, né? Porque o imóvel não consegue muitas vezes se deslocar, né? E a gente está suscetível a uma fraude maior aí, né? O automóvel, você tem algumas possibilidades. As oficinas já vinham digitalizando, ou já vinham realizando as inspeções já direto, sem a interferência de um perito, né? Em loco, né? Ele não utilizava mais isso. Então, modificações no mercado, ele sempre existiu. E a gente colocou à prova agora se deveria ou não fazer isso daí numa escala maior.
E assim, pelo que eu tenho percebido, pelas operações, até porque eu tenho uma corretora também, tem funcionado muito bem, né? Eu tive sinistro, os sinistros foram pagos dentro do prazo, tudo funcionou normalmente, as peças foram entregues devidamente. Então, a gente viu que, em termos de continuidade operacional, as seguradoras estavam muito bem. Agora, quem sofre muito? Quem sofre muito é aquele que opera com vida, porque a gente ainda depende muito da assinatura manual, né? E eu tenho percebido também de que a gente tem hoje a possibilidade de fazer assinatura digital, né? Então, a gente vê um DocSign sendo utilizado pelas companhias. Eu já vim utilizando isso anteriormente, né? Mas o próprio regulador ele é bastante restrito em relação a isso. Ele dá um pouco menos de liberdade para a gente adotar. E nós vimos que as coisas funcionam, né? Evidentemente, é possível ter alguma fraude no meio do caminho? Sim, pessoal. A gente vai aprender a quantificar essas fraudes ainda dali para frente, né? Mas eu acho que foi um caminho sem volta. Minha opinião é que a gente vai trabalhar muito mais de casa na área de seguros do que trabalhando fisicamente no escritório, tá? Um segundo efeito que chama muita atenção para nós é a taxa de juros. Assim como eu disse para vocês de que o negócio seguro é administrar recursos financeiros, né? Qualquer efeito na taxa de juros ele compromete, na realidade, a rentabilidade da companhia, tá? Então, nós vimos em pouco menos de 2 anos, né, a taxa Selic sair de 14% e cair para 2,25%. É evidente, né, pessoal, de que quando nós chegamos em dezembro de 2009, ou desculpa, dezembro de 2019, com uma taxa Selic de 4,5%, nós esperávamos mais uma queda de taxa de juros, até porque o governo vinha sinalizando de que ele ia reduzir a taxa básica de juros, o que basicamente é a fonte de recurso hoje das companhias de seguro. Então, quando nós falamos de taxa de juros, e aqui eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, né? Nós vamos observar aqui, né, que ele tem um componente muito significativo na precificação, né? Porque eu espero ter prejuízo operacional, mas recuperar ele na taxa de juros, onde que eu devo ganhar dinheiro, né? Não significa que eu não vou ganhar dinheiro no operacional. O grande problema aqui são os produtos de longo prazo, né? Quando a gente fala produtos de longo prazo, nós estamos falando vida, que o cliente fica 20, 30 anos aí, e a taxa de juros, quando eu vendi para ele o produto, eu vendi lá atrás, pensando na taxa de juros real da operação, né? A inflação é natural porque os indexadores nos produtos já fazem a correção pela taxa, pela inflação. As operações de previdência, né? Que tem algumas com operações garantidas, que é o caso da previdência tradicional, uma rentabilidade de 6% ao ano, mais IGPM é muito significativo, né? E como isso afeta o capital mínimo requerido, né? Como eu mostrei para vocês, nós temos o patrimônio líquido, que me permite gerar as provisões técnicas, ou seja, eu posso fazer a alavancagem das minhas operações, e, por outro lado, eu tenho que ter o ativo para garantir essas transações, né? Então, eu preciso ter aplicações financeiras para isso. Então, toda vez, pessoal, que eu mexo na taxa de juros, isso impacta direto o meu capital mínimo requerido, que é o que eu vou mostrar um pouquinho para vocês mais adiante, tá? Da mesma forma, quando a gente fala em risco de crédito, né? Eu tenho eventualmente aumento de cancelamento de seguro, eu não vou deixar de comer para poder pagar o seguro. Então, é preferível cancelar aquela apólice, né? E fazer quando tiver dinheiro, né? Ou num pior momento que nós temos aí a questão da restrição de movimentação das pessoas, ou seja, o lockdown. Significa dizer que eu não preciso ter o seguro do carro, sendo que o meu carro está na garagem. Não quer dizer que o carro também não esteja em risco, né? Eu posso ter um alagamento, né? Assim, eu posso ter um incêndio, eu posso ter o carro roubado na garagem. Vários fatores afetam também a sinistralidade em função disso daí, mas as pessoas têm uma tendência a praticar um cancelamento maior, né? O que inclusive nós vimos, né, no mês de abril na carteira de automóvel, né? Nós vimos um cancelamento muito acelerado aí, de acordo com as informações que foram obtidas pela SUSEP, né? A própria SUSEP fez um comentário, né? Foi anormal o cancelamento no mês de abril, né? A partir de maio e junho ele já voltou aí à normalidade, tá?
Mais uma vez, o risco de crédito, né, quando a gente fala no capital requerido, né, hoje nós temos o capital base, o capital de subscrição, o capital de operacional, o capital de risco de mercado e o risco de crédito, né? Todos eles compõem o capital mínimo requerido, né? Eventualmente, né, pessoal, para as resseguradoras admitidas e as seguradoras eventuais, nós temos a questão também da parcela 1 do risco de crédito, né, um rebaixamento do ressegurador, que é quem deve mais sofrer o impacto com a pandemia, né, porque ele assume, né, o excedente, né, de risco das seguradoras. E como ele assume o excedente de risco, né, eventualmente as grandes apólices de vida, uma operação de stop loss, né, eles vão acabar assumindo grande parte desse prejuízo. Mas o professor está me falando de que provavelmente o ressegurador vai assumir isso, o segurador vai assumir, e nós sabemos que não tem cobertura à pandemia, né, no seguro de vida. Mas por uma questão, né, pessoal, de responsabilidade social, né, nós estamos vendo uma série de companhias assumindo, né, o pagamento, eventualmente, de uma indenização, tá? Algumas coisas chamam bastante atenção. Primeiro, se o meu concorrente está fazendo e eu não estou fazendo, isso pode gerar um desgaste na minha imagem, né? Ou seja, meu risco de imagem pode custar mais caro do que eu ter efetuado o pagamento, eventualmente, desses sinistros, né? A segunda é de que a gente vai ter uma quantidade de ações judiciais muito significativa, né? E muito provavelmente alguns juízes vão dar ganho de causa para a família do segurado, né? Então, a gente tem vários fatores, né, pessoal, que as companhias chegaram à conclusão de que vale muito mais a pena efetuar o pagamento do que fazer a sua recusa, né? E aí, pensando, né, toda vez que eu tenho um risco de crédito, né, eventualmente a gente vai sempre falar da liquidez e da solvência da companhia, né? A liquidez, ela vem muito em função do fluxo de caixa, né? Assim como eu falei para vocês de que a companhia ela precisa administrar reserva ou ela precisa fazer esses investimentos, a geração de caixa para ela é muito importante. Quanto maior a reserva, melhor deve ser a rentabilidade da companhia, né? Toda vez que eu tenho algum problema de fluxo de caixa, imediatamente ele vai afetar meu capital mínimo requerido, né? Por isso que a gente fala sempre na liquidez da companhia e na questão da solvência, tá? Então, a ideia aqui é mostrar para vocês, num primeiro momento, né, como é que seriam esses impactos, né, que são mais significativos aqui no dia a dia. Então, começando aqui, mostrando para vocês a questão da taxa de juros na precificação, tá? Aqui eu estou trazendo para vocês um modelo, na realidade, como uma companhia, geralmente, ela elabora a sua precificação, né? Eu estou colocando aqui em percentual, tá? Então, eu tenho uma sinistralidade de 60, isso aqui provavelmente é uma carteira de automóvel, né? Um comissionamento de 20, DA e DO com 15,5 e tributos indiretos de 3. Aqui não é a taxa nominal, tá, pessoal? É o quanto que os tributos indiretos afetam, né? Eventualmente o meu prêmio ganho, tá? Então, a gente cria um percentual em cima disso daqui. Eu teria um índice combinado aí de 103. Significa dizer aqui que eu tenho uma expectativa já de perda operacional, ou seja, entre aquilo que eu recebo de prêmio e aquilo que eu gasto com as despesas de sinistro e mais as despesas para a minha operação, ele já vai me dar um prejuízo de 3. E eu espero um resultado em função da taxa de juros, né, de 5, tá? Em relação ao prêmio ganho. Então, significa dizer que num combinado aqui, ampliado, eu teria algo em torno de 98%. Eu teria 2% de ganho, significando dizer que na precificação a taxa de juros ela é muito relevante, porque muitas companhias esperam prejuízo na operação sem um resultado financeiro, porque no volume, quanto mais reserva ela tiver, melhor será a rentabilidade dela aqui, né? Então, quando eu fiz a precificação, eu fiz isso aqui. Lembre-se que a área de seguros é uma coisa muito legal, porque ele projeta o resultado, eventualmente, para 12 meses. Eu dou o preço hoje e eu vou saber nos próximos 12 meses, para a carteira eventualmente anual, né, de quanto que vai ser meu prejuízo, né?
Então, eu estimo que vai ser 60%. Se esse número for maior que 60% de sinistralidade, significa dizer que o meu prejuízo ele vai aumentar. Se o número da minha sinistralidade esperada for menor que 60, significa que eu vou ter ganho operacional aqui nessa operação. Então, eu vou fazer o realizado aqui, né? Então, suponha que a sinistralidade se manteve como eu esperei, o comissionamento eu controlo bem, a despesa administrativa, a DO e os tributos também. Eu consegui atingir o 103 do combinado, né? E aí eu venho para o resultado financeiro. Ou seja, a taxa de juros que nós estávamos prevendo 4,5% na taxa básica aqui, Selic, ela caiu para 2%. Significa dizer, né, pessoal, que o meu combinado ampliado aqui, ele me gerou 101. Então, ou seja, esse 1, ele está consumindo, na realidade, patrimônio dos acionistas. Eu não estou dando rentabilidade para o meu acionista, tá? O que nos leva a voltar àquela nossa análise, né? Ao invés dessas provisões técnicas, porque a taxa de juros ela ficou abaixo da minha projeção na hora que eu fiz a precificação, significa dizer, então, né, pessoal, que eu vou gerar um prejuízo. Gerando prejuízo, eu vou reduzir o patrimônio líquido, que pode afetar, eventualmente, a solvência da companhia. Por quê? Em função do montante que eu alavanquei de operações e gerei provisões técnicas, agora eu tenho uma necessidade de capital mínimo. Em função do prejuízo que eu tive, eu posso estar insolvente aí nesse caso, né? Ou eu posso estar tendo aí um problema de liquidez. Por quê? A taxa de juros ela é um componente muito forte hoje quando nós precificamos, tá? Então, esse é um ponto quando a gente fala da taxa de juros. Por que a taxa de juros afeta o resultado da companhia, né? Mas a taxa de juros ainda ela é bastante atrativa. Ela era atrativa no passado, né, pessoal? Ninguém imaginava que ela ia cair pela metade, né? Ela caiu de 4,50 para 2,25, ou seja, ela reduziu em 50%. Ninguém sem consciência tinha uma projeção desse porte, tá? E aí a gente começa a entender o que aconteceu no mercado. Então, se vocês me falassem lá em março, o que a gente imaginava de situações que iam acontecer, primeiro a gente ia ter um monte de cancelamento, uma redução significativa dos prêmios, né? Algumas pessoas estimaram aí em 10%, e nós vimos que não foi bem assim que a coisa está acontecendo, tá? Então, quais foram as coisas positivas que nós já sentimos no setor? O automóvel, que representa 28% de toda a carteira de seguros, né? Ele teve uma queda substancial da sinistralidade, 61 caiu para 55, né? Esses 6 pontos percentuais, né, pessoal, comparado de maio de 2009 com maio de 2020, ele foi muito positivo porque ele melhorou o resultado operacional e compensa a perda da taxa de juros, né? Então ele teve um equilíbrio aí nesse caso. Os seguros de vida, né? Me estranha muito ele ter mantido a sinistralidade de 30%, né? Eu tinha uma expectativa de que a sinistralidade do vida, na média do mercado, ela ia subir, por exemplo, para 35%, em função não especificamente dos sinistros avisados. Até porque, pessoal, o seguro de vida ele é o seguro de cauda longa, né? Então significa dizer que eu tenho um evento aqui e eu vou avisar esse negócio lá na frente, né? Então eu tinha uma expectativa de que e ainda a gente não sabe junho, porque os números ainda não foram avaliados pela auditoria, né? E não teve a revisão atuarial. A minha expectativa é de que eu tivesse um aumento da sinistralidade já em função especificamente do IBNR, porque eu iria agravar, né, os sinistros que ocorreram e não foram avisados, se bem de que nós tivemos o mês de julho, né, e o mês de junho com a pior mortalidade, né? Isso não vai estar ainda nos números afetados, porque senão eu estaria antecipando prejuízo, e esse não é o objetivo, né? Nós tivemos um cenário também muito positivo, que foi um aumento do prêmio cobrado em junho, assim como eu falei para vocês que a geração de caixa ela é muito importante, o que a gente falado que nós tínhamos uma expectativa de perda, né, de arrecadação, e isso afeta a rentabilidade substancial.
Aí, por um outro lado, nós tivemos assim uma redução da taxa Selic, né, que ela caiu de 4,50 para 2,25. Ninguém imaginava essa redução tão significativa imediatamente, né? Uma redução da receita, né? O mercado de seguros acumulado até junho, ele só teve uma perda de arrecadação de 4,3%. A maior parte das estimativas era entre 2% e 10%. Nós estamos aí abaixo, ainda um pouquinho da metade. Eventualmente, os seguros de fiança locatícia, eles iam ter um efeito muito significativo de sinistralidade, porque a partir do momento que as pessoas param de ter renda, elas param de pagar o aluguel, né? É normal de que a sinistralidade ia subir significativamente, principalmente os ramos financeiros, né? Crédito, fiança locatícia, né? Inclusive, capitalização teve um evento muito grande de resgates, e esses resgates estão muito ligados aos produtos, né? Que dão garantia, principalmente às operações de aluguel, né? Mas mesmo assim, né, pessoal, fiança vinha já com alguns anos com uma lucratividade boa, né? Fiança locatícia não é um ramo que a gente olha por curto prazo, né? É ramo que a gente olha para 3, 4 anos para a gente ver a rentabilidade dele, porque a gente vão ter ciclos, né? Eu vou ter baixo prejuízo, eu vou ter um grande prejuízo que vai ser compensado por anos anteriores. E isso, ele vem muito, na realidade, do que a gente chama o IFRS 17. O IFRS 17 veio para corrigir, na realidade, esses descasamentos de fluxo de caixa, né? Então, a ideia e a concepção que está por trás do IFRS 17 é exatamente essa daqui. Então, a gente vai pegar situações como essa, por exemplo. Garantia estendida, uma redução significativa, né, da receita. É natural que a gente tenha uma redução, porque os produtos, os bens duráveis, que são objetos de garantia estendida, geralmente eles não estão sendo vendidos, né? Eu tive uma retração muito forte. Por outro lado, o seguro também vai cair naturalmente, né? Esse é um produto muito vendido nas lojas físicas, né? A internet, quando você faz a opção e não tem alguém te falando lá, você não faz a compra disso daí, a não ser quem tem muito conhecimento desse seguro, né? Mas quem não tem conhecimento de seguro, claramente vai fazer uma aquisição de uma garantia estendida, né? Então, nós vimos alguns setores que foram mais e menos impactados até agora, né? Que está dentro tudo da sua normalidade, né? Se o fiança ficar ainda com resultado aí de 60, ele vai fechar naquele 0 a 0 ali com 101, 102, né? O problema vai estar efetivamente na taxa de juros, que no fiança locatícia provavelmente a gente esperava aí um resultado maior, tá? Então, esses foram resultados parciais que aconteceram até agora, né? Aquilo que a gente já tem de conhecimento, tá? Quando a gente olha a taxa de juros, né? Como é que ela afeta o capital mínimo requerido, tá? Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês de um título público, né? O que a gente poderia fazer aqui? Evidentemente, eu poderia substituir uma LFT que está baseado na taxa Selic e contratar aí no mercado uma nota do Tesouro Nacional, Série C, que rende o quê? Juros mais IGPM, né? Se a gente analisar aqui o mercado, o juros estava mais ou menos sendo vendido aí nesse último trimestre algo em torno de 5%, né? Mas, eventualmente, há uma variação aí de IGPM. Então, suponha que eu substituí a Selic pela uma NTN, exposição de 1.000 para uma exposição, na realidade, de 1.000, pensando em risco de crédito. O fator de ponderação é zero, porque o governo, via Conselho Monetário Nacional, ele nos fala de que para títulos públicos eu não preciso chamar risco de crédito para as aplicações financeiras. O fator multiplicador é o 8%, né? Então, a minha base de cálculo seria zero. Quando eu substituo um LFT pela uma NTN, o efeito é zero, né? Em termos de título público. Ele não vai afetar a minha solvência, ele não vai afetar meu capital mínimo requerido. Mas esse é um título que não tem muito no mercado, né? Então, não tem para todo mundo. Eu posso fazer uma opção de ir para um título privado. Então, eu vou trocar uma LFT que está balizada na Selic por uma debêntures de uma instituição não financeira. Com o mesmo percentual de juros e GPM, é evidente, né, pessoal, que
debêntures de uma instituição, né, privada, ela tem muito mais risco do que um título público. Então, nesse caso, né, pessoal, a própria SUSEP, o Conselho Nacional de Seguros, CNSP, ele faz uma exposição aqui de risco, né? Ele pede um fator de ponderação de 100, ou seja, para cada 1.000 investido, eu vou pegar 100% dele e vou fazer por um fator de multiplicador. Na minha base de cálculo, que antes eu não precisava zero de capital mínimo requerido de risco de crédito, eu passei a ter quanto? 80. Eu posso ir para um investimento mais atrativo, mas, em compensação, ele vai me chamar capital para isso. Em função disso daqui, né, pessoal, não adianta eu tomar simplesmente a decisão de migrar de um título público para uma debêntures até de uma instituição, né, que tem um ótimo rate. Isso vai me afetar, né, eventualmente, o meu capital mínimo requerido. Ele vai afetar substancialmente a minha solvência ou o meu indicador de liquidez, tá? Sem contar as variações de mercado, né, que essa debêntures pode ter em função aí da LFT. Então, vocês viram que, no primeiro momento, eu poderia ter solucionado o problema da taxa de juros, reduzindo de um ganho de 2,25 e aumentando ele para, eventualmente, 5%, sem ainda o efeito do IGPM. Mas ele vai me chamar mais capital para isso. Isso pode me tornar insolvente. Então, toda vez que eu vou fazer um movimento desse, eu preciso testar, né? Eu preciso saber que a ação que eu estou tomando, qual o efeito que ele me dá em capital. Então, não dá mais, né, pessoal, para trabalhar em separado, né? Eu preciso sempre fazer um teste de estresse, né? Em função do indexador, né, pessoal, a gente tem uma outra coisa que a gente chama de risco de mercado, tá? Então, a norma 321, né, ela fala o seguinte para nós: você vai pegar a exposição que você tem e aí você vai, eventualmente, pegar o seu fluxo de caixa. Toda vez que você tiver um desenquadramento no teu fluxo de caixa, você vai dar a exposição. Então, aqui eu peguei aqui um fluxo de caixa onde que eu tinha eu tinha uma rentabilidade LTN, que era uma rentabilidade pré-fixada, e estou substituindo essa rentabilidade pelo IGPM. Ou seja, antes eu chamava na base de cálculo 0,60 centavos para cada 1 milhão, e isso por um fluxo de caixa de 21 dias, algo para curto prazo. Quanto maior o prazo, né, pessoal, do meu fluxo de caixa, mais eu vou ser chamado capital, porque o risco e a volatilidade é muito maior. Significa dizer que aqui eu já subi para 4, né? Então, a minha base de cálculo também ela altera. Toda vez que eu mexo no indexador, eu vou mexer também no risco de mercado. Eu vou chamar mais capital para isso. Por isso que eu tenho que colocar, toda vez, as decisões que eu pretendo tomar, colocar isso eventualmente numa simulação, tá? Da mesma forma, né, que eu tive fatores da taxa de juros que afetam o meu capital mínimo, uma eventual inadimplência também afeta o meu capital mínimo. Então, nós vimos a carteira de automóvel, um alto cancelamento no mês de abril, né? Ou por questões de segurado, ou porque a companhia fez uma ação de cancelar todas as apólices, né? Porque olha a diferença quando eu tenho uma inadimplência registrado lá no meu contas a receber. O meu a vencer, eu tenho uma exposição, ou seja, a quantidade de parcelas que eu tenho é de 1.000. Aqui é só a parcela, né? Não é a apólice como um todo. O fator de ponderação a vencer é 0, mas se for vencido, ele pede 75%. A minha base de cálculo do fator de multiplicador, ela seria 0 para as parcelas que estão a vencer. Mas para as parcelas que estão vencidas, né, significa dizer que ela vai me pedir a cada 1.750. E aí eu multiplico pelo fator, o fator é fixo a partir de 2019, ele já foi de 11 e caiu para 8 em 2019, significa que para a minha carteira de contas a receber, o efeito seria o quê? 0 se fosse a vencer. Mas vencido, ele já me pede na base de cálculo o capital de 60. Lógico, a gente tem outros indicadores aqui que são muito mais complexos. Então, observe, pessoal, que dependendo da atitude que eu tenho e dependendo do que está acontecendo no mercado, quanto mais parcelas vencidas eu tenho, mais ele vai me chamar o quê? De capital, né? Da mesma forma, quando eu faço uma modificação na minha política de investimento, ele pode ou não me chamar capital. Eu posso estar desenquadrado, né?
Da mesma forma, pessoal, de que eu expliquei para vocês de que nós tínhamos a PPNG, lá, a provisão de prêmio não ganho, eu tenho aqui que eu vou receber do meu cliente. Então, a gente também tem efeito na hora de cobrir essas reservas, né? Porque para cada R$ 1 de provisões TECs que eu tenho, tirando os redutores, eu deveria ter R$ 1 de aplicações financeiras para garantir essas operações, tá? É assim que se dá liquidez e dá solvência também nas companhias. Então, emiti uma apólice com prêmio de 1.200, né? Já se passaram 2 meses, significa que lá no passivo, em termos de provisão técnica, eu tenho 1.000. Eu tenho prêmios a receber de 600, porque eu já recebi 2 parcelas de 300, e por acaso eu tenho uma apólice aqui que eu não recebi uma parcela, ela está vencida. Então, na hora que nós vamos dar em cobertura, é esse cálculo que é feito. Ó. A provisão de prêmio não ganho era de 1.000, eu tenho um redutor, que é o 600, eu preciso de 400 de aplicação financeira nesse caso. Para aquelas apólices que têm parcelas vencidas, eu não posso aplicar o redutor, eu não posso aplicar o meu contas a receber, o meu prêmios a receber. Então, significa que, ao invés de cobrir 400 para as apólices que têm 100 parcelas em atraso, eu vou precisar cobrir agora quanto? 1.000 com aplicações financeiras. Vocês viram que o efeito da inadimplência, ele vai causando vários efeitos no capital mínimo requerido. E aí eu tenho que ter muito mais necessidade de aplicações financeiras, necessidade de capital, de patrimônio, para poder fazer frente a esses danos que são causados, eventualmente, por um desequilíbrio econômico, né? Ou, no caso, que nós estamos vivendo aí recentemente, a pandemia. Então, estou dando exemplo aqui para vocês, né, pessoal, de como que afeta tanto a taxa de juros como a inadimplência, quais são os efeitos que eu tenho hoje em cada resultado. Tá? Da mesma forma, pessoal, que a gente tem, né, os prêmios, mas eu também cedo risco para as resseguradoras, né? Porque eu não tenho capacidade para assumir aquele risco sozinho. Então, eventualmente, eu vou lá e contrato uma seguradora admitida, uma resseguradora eventual, eu tenho que dar capital para isso, porque eu tenho o risco da resseguradora não me pagar. Então, por exemplo, né, quando a gente está muito na margem ali, né, do rating da resseguradora, aqui um AA, né, significa que ele está no grupo 1, né, um A mais aqui significa que ele é o último degrau para ela virar para o grupo 1, né? Suponha que eu tenho uma exposição de 1.000, né, em ambos os casos, mas eu tenho um fator de risco de contraparte diferente. Na base de cálculo para a resseguradora que está no grau 1, 25,3, e quem está no grau 2, 45,8. O que significa dizer aqui? Se eu tenho alguma resseguradora admitida, que ela está muito próximo, na realidade, e uma possibilidade de um eventual rebaixamento do rating dela, automaticamente, pessoal, quando o rating dela é rebaixado, eu já sou acionado na minha base de cálculo a ter mais capital para ela. Então, eu tenho que colocar isso também no simulador, né? Caso eu tenha alguma resseguradora admitida aqui, né? Muito próximo ali das mudanças, né? Do grau 1 para o grau 2, né? E a gente tem um terceiro grau aqui também. Então, vocês viram que todo movimento que acontece no mercado, tanto de taxa quanto inadimplência, como eventualmente um rebaixamento de um rate de uma resseguradora, ele vai me chamar capital. Então, por isso que o mercado ele é bastante sensível a esses movimentos, né? Tá? Da mesma forma, né, pessoal, de que aquilo que eu expliquei para vocês, a minha liquidez ela é muito atrapalhada, né? Por questões de que eu não tenha como honrar os meus compromissos, né? Então, o que é muito positivo aqui no Brasil, né? Ou seja, o que a gente fala que as companhias têm boa liquidez é quando elas estão com ativos líquidos, ou seja, ativos que são dados em cobertura das provisões técnicas com uma margem de segurança de 20%. Então, eu tinha que cobrir 1.000, né? Eu pego 20% do capital mínimo requerido e incorpora aqui. Então, grande parte das companhias, elas têm uma margem de segurança ainda muito forte, né? Então, eventualmente, a gente ainda vai ter, né, um colchão para aguentar um impacto muito grande no mercado. O que me chama muito a atenção, efetivamente, é a sinistralidade do vida. Por um outro lado, pessoal, eu espero, né, de que tenha um aumento do IBNR, tanto nos seguros de vida,
quanto nas operações de saúde, tá? Então, eu acredito que em junho agora, talvez a gente vai ver essa sinistralidade aumentar, porque apesar do prêmio ter caído algo em torno de 10%, né? A sinistralidade se manteve e eu esperava efetivamente que o IBNR deveria aumentar a sinistralidade aí, uma vez que as companhias estão assumindo esse risco, né? E um efeito muito positivo, né? Que em junho nós tivemos um aumento do prêmio cobrado. Isso aqui é um dado exclusivo da SUSEP, ela tem essa informação. A gente tem um formulário de informações periódicas do FIP, que as companhias reportam isso daí, né? Eventualmente, né? Tudo que afeta a liquidez e afeta a solvência. A redução da taxa Selic, né? Porque o que acontece? Os meus ativos vão diminuir a rentabilidade, eles vão crescer numa proporção menor. Em compensação, eu tenho passivos, né? Que a gente tem fluxo de caixa. Uma vez que eu reduzo a taxa Selic, naturalmente a taxa de juros que eu vou trazer a valor presente, meu fluxo de caixa, ela vai cair e as minhas provisões técnicas vão aumentar. Talvez não na mesma proporção. Então, o meu ativo ele sobe numa velocidade menor e o meu passivo sobe numa velocidade o quê? Maior. Então, esse desenquadramento pode gerar, eventualmente, um problema de solvência, né? Que é a adequação dos ativos e do passivo, isso chamado mais provisão técnica para poder garantir essas operações. Por outro lado, eu busco, na realidade, ativos mais voláteis. Se eu buscar os ativos mais voláteis, eu tenho risco de mercado deles oscilarem e afetar a liquidez da companhia em algum momento, da mesma forma, né, de que ele afeta o meu capital mínimo requerido. Então, tudo isso eu preciso colocar em simulação, né? O prazo de parcelamento, nós vimos um movimento, né, de algumas companhias aumentando o prazo de parcelamento para 10 vezes sem juros, 12 vezes sem juros, né? Significa para manter o prêmio cobrado numa proporção menor. Eu entendo que as companhias que antes da pandemia não fizeram esse movimento, elas sofreram, fizeram agora, elas vão sofrer na rentabilidade. Então, a gente vê algumas companhias que aumentaram o prazo de parcelamento no meio da pandemia, além de uma queda de arrecadação de 4,3%, provavelmente ela vai ter uma queda de rentabilidade pela taxa Selic e porque ela está parcelando muito mais em prazo isso para os clientes, tá? Ao contrário de outras companhias que fizeram isso anos atrás. Para ela, é só o efeito da taxa Selic. Provavelmente essas companhias vão ter uma rentabilidade melhor com aquelas que fizeram o movimento agora, tá? Saúde, eventualmente, a gente espera um aumento da sinistralidade, porque você vai acabar atendendo os casos aí, né, por uma questão social, por uma questão do governo exigir, né, por uma questão até mesmo do risco de imagem da companhia, né? Negar um atendimento nesse momento seria muito ruim, né? Até porque as pessoas inicialmente entram pelo pronto-socorro e toda vez que tem um risco à vida, você é obrigado a fazer o atendimento, né? Então, neste caso aqui, né, pessoal, a gente espera um aumento de sinistralidade, mas o que nós vemos, né? Aumentou a sinistralidade por Covid, mas nós tivemos uma queda das cirurgias eletivas e a quantidade de pessoas indo no pronto-socorro. Então, ele deve ter um equilíbrio ainda inicialmente, né? E, eventualmente, né, pessoal, a gente imagina-se, né, de que nós vamos continuar tendo uma queda de prêmio cobrado, tá? Porque o efeito de curto prazo, basicamente, não se concretizou nas companhias. Mas nós vamos ter um efeito, né, de médio e longo prazo. O que vai acontecer? A rentabilidade das pessoas vão cair por um efeito econômico natural, e o prêmio cobrado ele também vai cair naturalmente lá na frente. As pessoas vão deixar de consumir o produto, na realidade, o quê? Seguro. À medida que o emprego for voltando, a rentabilidade ela deve voltar também. E isso tem impacto diretamente o quê? Na liquidez e na solvência da companhia, da mesma forma que eu mostrei para vocês do capital mínimo requerido aqui. Tá? Então, como é que eu consigo me preservar em relação a isso, né? As companhias geralmente vão fazer o quê daqui para frente, né, pessoal? Bastante simples, eles vão adotar um procedimento de recalcular toda a estratégia, né, no primeiro momento.
Eles vão também, né, toda vez colocar em simulações essas questões, né, que são muito importantes, né? Com toda ação que eu fizer, eu preciso simular, né? Utilizando aí, eventualmente, um stress testing, né? Alguma coisa que consiga aproximar, na realidade, do que a gente imagina, né? Com cenários otimista, pessimista, né? E o mais provável. Então, a gente deve trabalhar muito com isso daí, porque uma vez que você coloca no simulador, você consegue ter uma ideia de como que seria eventualmente esse efeito aí. Tudo bem? Paulo, estou te deixando a palavra de volta aí. Extrapolei uns 9 minutinhos aí, Paulo. Não, tá tranquilo, professor. Muito obrigado. Mais uma vez, uma excelente palestra. Tivemos em outras oportunidades juntos, mas primeira vez nesse formato. E parabéns, foi muito bem, hein? Muito obrigado, Paulo. Ó, tem algumas perguntas aqui, vamos a elas? Por favor, Paulo. Ó, uma primeira, na verdade, é um conjunto de perguntas. O professor Cláudio Saba está aqui conosco. Okay. Qual a influência da subscrição de risco nesse resultado? Eu acredito que ele está falando risco de crédito no capital mínimo requerido. Uhum. Hoje, a influência ela está ligada diretamente à sinistralidade, né? Então, o que nós vimos? Nós vimos o automóvel, por exemplo, ter uma redução de 61% para 55%. Os modelos de precificação, as companhias vão prever, eventualmente, essa queda da sinistralidade. Então, naturalmente, ela vai fazer uma redução do prêmio. Só que lembre-se, né, nós vamos plantar isso por 12 meses. Eu estou reduzindo o prêmio agora, né, nesse primeiro momento, mas eu vou ficar com esse prêmio nos próximos 12 meses. Eventualmente, a atividade econômica, né, o isolamento social reduz, eu volto a ter os riscos de isolamento, eu volto a ter os mesmos riscos antes do isolamento. Então, a tendência é que aumente a sinistralidade. Então, num primeiro momento, eu posso perder prêmio, quer dizer, eu posso reduzir meu prêmio, mas lá na frente eu vou aumentar minha sinistralidade, né? Então, é uma sinistralidade mais ou menos de 55, mas ela vai voltar a 61 muito em breve. Se eu refletir isso no meu prêmio, eu tenho um efeito. Um outro fator que é muito importante, Paulo, que eu não falei, mas eu posso falar aqui para vocês agora, é que na aceitação do risco, a gente tinha, quando as pessoas têm inadimplência, geralmente as companhias tendem a recusar. Então, nós vamos ter que relaxar o padrão de crédito, o padrão de aceitação, né? Se eu relaxar isso daí, provavelmente eu tenho um aumento da sinistralidade na subscrição também, pensando aí em termos de produtos de seguro, tá? Ok? Nesse sentido, também uma pergunta do professor Cláudio. A inspeção prévia de risco tem ação nesse resultado? Desculpa, eu não entendi, Paulo. A inspeção prévia de risco tem ação no resultado? Sim, tem ação, né? Porque como eu vou deixar muito a inspeção prévia na mão do cliente, né? Eu não vou realizar muitas das vezes, evidentemente que alguma coisa ou outra vai passar. E a inspeção deve afetar aí também um pouquinho o resultado, tá? A gente imagina, né? Lógico, nós estamos num momento de que tudo vem se transformando, né? Vamos pensar numa carteira de automóvel hoje. Uma das coisas que as companhias não aceitavam o seguro é se o veículo não tinha o lacre na placa, né? Por outro lado, as placas novas já não têm mais lacre. Então, a gente tem uma tendência maior a ter um risco aí, né? Então, é fácil tirar uma placa hoje dessa do Mercosul, colocar num carro e, eventualmente, transmitir para a companhia. Aquele carro estava sinistrado. Depois de 3 meses, eu faço o pedido de ressarcimento. Então, a gente deve ter um efeito também baseado nisso daí, tá, Paulo? Outra pergunta é, as operações de seguros tendem a reduzir no médio prazo? Sim, elas tendem a reduzir porque, né, nós temos um efeito econômico ainda, né, que vai vir pela frente, né? Nós estamos imaginando aí que a vacina só se derá em 2021, né? Ou se imagina que em 2021 as pessoas vão ser
vão poder ser vacinadas. A atividade econômica deve retomar só em 2021, né? Então a gente deve ter uma série de ondas de demissões aí, isso deve afetar os produtos de previdência, os produtos de vida, né? Porque as pessoas, na pessoa física, né, tirando o VGBL que a gente contrata lá no banco, as pessoas raramente fazem um seguro de vida, né? Grande parte do seguro de vida ele vem com as empresas contratando. Então a gente tem uma onda de demissão. Essa onda de demissão que deve vir agora no segundo semestre, ou expectativa de que nós temos aí, ele deve afetar aí bastante o seguro de vida, tá? Porque nós vamos ter uma redução. As pessoas vão ser mandadas embora, as empresas vão deixar de pagar aquele prêmio de seguro de vida para os seus funcionários. Assim como saúde, né? E as pessoas vão deixar de consumir o automóvel, vão resgatar os planos de previdência, né? Então, essa onda, né? Nós sentimos ainda os primeiros 3 meses, né? Mas nós temos mais 6 meses aí que deve ser afetado. Obrigado. Tem uma pergunta aqui, eu até vou fazer uma colocação. É assim, no início falou que ainda não é aceita a questão da assinatura digitalizada. Eu, particularmente, já trabalhei num projeto em banco, onde já tem assinatura digitalizada para empréstimo e financiamento, ou seja, é o core do banco. Por que a assinatura digitalizada não entra na nossa indústria aqui? É mais a parte das empresas ou mais a parte da normatização? Eu acho que nós temos aqui um pouco de tudo, tá, Paulo? Então, por exemplo, você vai contratar um seguro de vida. A SUSEP exige que, né, a declaração de saúde ou um plano de saúde, né, tanto pela ANS, eles exigem que seja realizado manualmente, né? Então, você vai fazer a sua declaração de saúde, você tem que colocar, né? Não tenho esse problema ou tem esse problema, tem que ser com a sua assinatura, né? Ou com a sua letra. Então, uma assinatura digital, eventualmente, ela não permite você fazer isso daí. Então, nós temos o regulador que nos proíbe bastante situações, mas existe uma flexibilização que está partindo agora. Então, o que eu vi acontecendo nesses 3 meses, né? Antes, toda a declaração de saúde precisava ter assinatura manual. Agora, grande parte das companhias estão aceitando digital. Elas estão assumindo esse risco, né? De que, eventualmente, pode ter algum dano aí em função de uma fraude, né? Uma declaração inadequada, né? Mas hoje a gente vê, né? Por exemplo, o DocSign, né? DocSign é bastante seguro, é uma assinatura digital. Não necessariamente eu preciso ter um certificado digital para poder fazer essa assinatura. Na corretora, eu tenho utilizado muito isso daí, né? As companhias com que eu trabalho têm aceitado. Legal. Uma outra pergunta é, para as operações de saúde, o requerimento de capital é igual às atividades de seguros de outros danos, vida e capitalização? Uma boa pergunta, Paulo. Nós tivemos recente a ANS, no meio da pandemia, né, em março agora, soltou uma necessidade nova de capital de subscrição baseado em risco, né? Então, agora nós vamos ter o capital das operadoras, o capital das seguradoras de saúde, todo no modelo que é aquilo que eu expliquei para vocês aqui de seguros, né? Uma parte vai ser cumprida em 2021, uma parte em 2022, uma parte em 2023, né? Então, nós vamos ter efeito na área de saúde muito grande, né? No meio de um processo de pandemia. Isso é um risco regulatório muito grande, né, para as operadoras, né? Se eu tenho um aumento muito forte da sinistralidade, evidentemente que eles já vão ter um comprometimento aí da sua liquidez, né? E eu vou estar pedindo mais capital para ele nesse momento, tá? Então, é algo que a gente vai precisar fazer uma avaliação muito forte aí, né? É uma resolução recente, de março, né? No meio de uma pandemia, e está pedindo uma coisa nova. Essa é a grande dificuldade que a área de saúde vai enfrentar, além, né, de tratar aí toda a questão do Covid. Só mais um desafio, né, professor? Só mais um. Estamos finalizando, acho que dá tempo para mais uma última pergunta. As operações de seguros tendem a reduzir no médio prazo? Desculpa, não, essa eu já tinha feito. Qual a diferença entre prêmio recebido e prêmio ganho? O prêmio recebido é aquilo que se transforma em caixa, né?
é aquilo que a companhia transformou em caixa, ela pode aplicar aquilo no mercado financeiro ou, eventualmente, ela pode pagar sinistro. Faz parte aí do fluxo de caixa de cada companhia, tá? O prêmio-ganho, ele vai muito pela proporção do tempo, né? Então, eu posso ter recebido o prêmio à vista do segurado, o dinheiro está lá na minha aplicação financeira, mas, por um outro lado, eu não posso, na realidade, reconhecer isso como receita. Então, né, eu tenho uma pólice de 12 meses, de 1.200, então no mês de janeiro eu vou reconhecer 100, no mês de fevereiro mais 100, no mês de março 100, e assim sucessivamente até os 12 meses. Quando eu completar 12 meses, aquilo que eu tive de prêmio recebido de 1.200, eu completo de receita, ou seja, é a minha receita de venda do meu produto. Ele seria aí meu prêmio-ganho, né? Ele é diferido ao longo de 12 meses. Ótimo. Obrigado, professor. Infelizmente, estamos chegando ao final. Obrigado por todas as suas, né, colocações aí. Suas explicações foram muito claras, didáticas. E o senhor gostaria de fazer algum comentário final para a gente estar finalizando? Eu acho que assim, nós tivemos, no momento prévio da pandemia, muitas suposições, né? A gente tem que colocar todas essas suposições em modelos, né, matemáticos para a gente saber quais serão os efeitos, né? A gente imaginava uma queda substancial de arrecadação, e nós estamos falando em 4,3%, comparado com os outros setores, foi super bem, né? Acho que a gente não tem nada a reclamar. A rentabilidade dos balanços agora em junho devem ser mantidas, pelo menos inicialmente, mas no médio prazo elas devem cair, né? Nós não podemos nos iludir com o resultado agora de junho, né? No meio da pandemia, com o resultado aí de junho de 2021 e provavelmente até dezembro de 2021. Nós devemos ter algum efeito aí, sim, disso daí. A cauda é longa, né? O produto seguro, ele roda o ativo uma vez por ano, né? Geralmente. Essa é que é a grande questão. Tudo bem, Paulo? Obrigado, professor. Gostaria de agradecer a participação das senhoras e senhores nesse webinar da série Gestão de Seguros e Previdência. Agradecer novamente o apoio das seguintes instituições: da ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, da ABLUS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudeste e Rotary de São Paulo Saúde. Obrigado de novo ao professor Renato Tavares pela sua disponibilidade em conversar conosco e compartilhar um tema tão atual neste webinar. Agradecemos também a toda a equipe de apoio da FIA Procede, que mais uma vez possibilitou a realização deste evento. E convido a todos, na próxima quarta-feira, trataremos do tema Gestão Empresarial, Práticas e Resultados, Gestão Empresarial, Replanejamento Estratégico, com o professor Marcos Morita. Lembramos aos senhores que, assim como em eventos anteriores, este webinar poderá ser revisto no canal do YouTube da FIA, Fundação Instituto de Administração. Boa noite a todos e muito obrigado pela presença.